Mateus capítulo 13. Nós iremos estudar do verso 1 ao verso 23. Certo amigo e pastor jovem, eu conheci uma casa que tinha um culto de oração semanalmente. Algumas vezes frequentando lá, eu me deparei com a pessoa dele. Lá foi que eu o conheci. E encontrando ele anos depois, um tempo depois, ele me revelou que estava desanimado quanto àquele culto de oração, aquela casa que ele frequentava. E eu perguntei por quê, e ele disse: olha, eu estou desanimado porque eu vou lá, eu prego o evangelho nas vezes que eu sou convidado, porém, em outras oportunidades que eles chamam outros pregadores, os outros pregadores pregam todo tipo de besteira. Perdão o linguajar, meus irmãos, mas vocês entenderam. Teologia da prosperidade, autoajuda, as coisas que as pessoas querem ouvir. E o pior, as pessoas que ali estavam naquele culto, elas gostavam de ouvir aquele tipo de falsa teologia. E dessa maneira, ele, desencorajado, ele disse: Jonathan, sinceramente, eu não vou mais lá pregar. Não faz sentido. Ele estava bastante desencorajado. E isso é comum, meus irmãos, na igreja do nosso Deus. Isso é comum nós, à medida que pregamos a mensagem do Evangelho, ela é recebida por pessoas das mais diversas maneiras. Algumas terão seus ouvidos coçando para ouvir aquilo que a sua carne agrada. Algumas não se importarão com a mensagem do Evangelho, mas outras amarão e não negociarão a preço algum a palavra de Deus. Mas a verdade é que em qualquer lugar que a palavra de Deus seja pregada, inclusive aqui nessa noite, ela será recebida de diversas maneiras pelas pessoas que as escutam. É sobre isso que nós iremos estudar nessa noite, sobre a parábola do semeador. Por enquanto nós vamos ler apenas o verso 11, meus queridos irmãos, a parte A. Diz assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Vamos orar? Pai, obrigado por estarmos aqui nessa noite, Senhor. Se estamos aqui é por Tua graça, é por Tua misericórdia, porque assim o Senhor se agradou em fazer, em nos conceder, em nos dar isso, Senhor. Ajuda-me nesse momento, Senhor. Tu sabes o quanto sou falho, Tu sabes o quanto sou fraco, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu não tenho preparo nem para pregar a Tua palavra, Senhor. Mas se eu estou aqui também é por misericórdia, Senhor. Dessa forma, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a proclamar a Tua palavra com fidelidade. Aplica ela ao meu coração, mas não somente ao meu, Senhor. Aplica ela ao coração dos meus irmãos aqui nesta noite. Aplica ela no coração, Senhor, das pessoas que ainda estão aqui, possivelmente possam não Te conhecer, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo vida por meio da Tua palavra e somente por ela. Em nome de Jesus. Amém. Depois de narrar os embates de Jesus, no capítulo 12, a respeito de divergências quanto aos religiosos da época, quanto à compreensão do sábado, a respeito de onde adivinha o poder de Jesus para expulsar demônio, a origem deles, eles alegavam que vinham de Beelzebul. Depois de eles pedirem a Jesus, os religiosos, de modo provocativo, um sinal miraculoso da parte de Jesus, Mateus agora no capítulo 13 abre esse capítulo nos registrando uma nova etapa dos ensinamentos de Jesus. Jesus agora ele passa a ensinar por meio de parábolas para uma grande multidão. Ele agora não está envolvido por parte nesses embates com esses religiosos. Ao longo do capítulo 13, Mateus vai nos relatar 7 parábolas que Jesus vai contar. Parábolas essas que têm por intuito fornecer faces
quanto ao reino de Deus, para que assim os seus discípulos pudessem aprender por meio dessas parábolas a respeito do reino de Deus. A parábola que nós vamos estudar hoje, a parábola do semeador, trata de como as pessoas poderiam ouvir e como elas poderiam responder à mensagem do Evangelho. O evangelista nos ensina, por meio da parábola de hoje, por meio das palavras de nosso Senhor e Mestre, que mesmo a semente, ela muitas vezes, sendo genuína e pura, ela não cresce e dá frutos, não por haver algum problema na semente, mas porque por diversas vezes o solo está danificado. O problema não se encontra na semente. O problema, quando a semente é genuinamente original, como assim a gente chama, quando ela é fiel, e mesmo assim muitas vezes ela não produz o fruto desejado, o problema não está na semente. O problema está nos solos que recebem a semente. Dessa maneira, a forma mais eficaz e racional de tratarmos com essa questão não é tentarmos buscar modificarmos a semente como muitas igrejas e muitos pregadores assim nos fazem, para tentar tornar atrativas ao solo. A maneira que devemos fazer é examinar o solo dos nossos corações, para saber a maneira que nós temos recebido a semente do Evangelho. Dessa forma, Mateus inicia, verso 1, espero que você esteja com sua Bíblia aberta. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do caminho. Mateus liga os acontecimentos do capítulo 13 com aquilo que ele havia relatado no capítulo 12. Naquele mesmo dia, no dia que houve aquelas divergências, aqueles embates entre Jesus e os religiosos, ele agora está em casa e ele sai para o mar, a fim de estar lá no mar. E como era de costume para Jesus, imediatamente ele se vê arrodeado de diversas pessoas. Uma multidão logo o cerca, de modo que fica dificultoso para Jesus trafegar entre aquelas pessoas. O que é que ele faz então? Ele vai para um barco, ele usa aquele barco como um púlpito, a fim de ensinar aquelas pessoas. Dessa forma, aquela multidão que se aglomera, ela de uma forma dificulta a passagem de Jesus por elas, mas porém diante disso ele tem uma grande oportunidade, para que assim ele possa então a ensinar a elas. E é isso que ele faz. Ele vai para um barco e no meio daquela multidão diversificada começa a ensinar aquelas pessoas. E o que é que eles ensinam, meus irmãos? Verso 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas. Mateus está nos introduzindo agora as famosas parábolas. O que são parábolas? De forma bem simples, de forma bem simplória. Parábolas são narrativas, são histórias do cotidiano, do dia a dia, que trazem juntamente consigo verdades espirituais, verdades eternas. Então Jesus vai usar de histórias que aquelas pessoas que ouviam podiam conhecer, para que assim pudesse estar relacionando com verdades espirituais. Esses aqui que são parábolas. E Mateus nos conta, continua dizendo, Jesus começou a falar muitas coisas por parábolas. Jesus nos conta a primeira parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Ora, Jesus introduz a história falando de um semeador. Isso provavelmente era uma figura conhecida de todos que estavam ali ouvindo. A agricultura, a figura do semeador era algo rotineiro na sociedade da Palestina da época. Dessa forma, todos que ali ouviam a falar do semeador sabiam de imediato o que o semeador faria. Há comentaristas que dizem até que Jesus tinha em vista naquele momento um semeador que estava semeando e apontando para ele, dizia: olha, um semeador, fazendo esse comparativo, saiu para semear. E o que é que ele semeia? Verso 4. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Os campos da Palestina naquela época, meus irmãos, eles não eram divididos por cercas. Então você tinha diversos campos juntos.
E entre esses campos você tinha trilhos, você tinha caminhos que as pessoas iam e vinham, como estradas de terra, talvez de forma bem grotesca, como essa parte aqui de cima de vocês. Pessoas que trafegavam por ela, e que tanto essas pessoas trafegarem, esses caminhos acabavam ficando batidos e sendo endurecidos. O que acontece então? O semeador sai para semear, e à medida que ele sai, algumas sementes caem nesses caminhos duros, nesses trilhos duros, nesses trajetos duros. E por ser um caminho duro, Jesus nos informa, olha, parte dela caiu em terreno pedregoso, verso 5, onde não havia muita terra. Perdão, irmãos. Verso 4. Enquanto nasceu a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Por ser um terreno duro, por ser um terreno que a semente não podia penetrar nele facilmente, e a semente logo ficava exposta. E as aves vinham e elas serviam tão somente de alimento para aquelas aves. Jesus então continua no verso 5 nos informando agora um novo local que outras sementes caíram. E nos diz, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Diferente do primeiro terreno, que era totalmente duro e a semente nem chegava a brotar, esse segundo terreno agora, que esse novo lote de sementes caíram, eles chegam ainda a brotar, porque aparentemente ele é um terreno bom. Ele é um terreno que tem uma porção de terra, então a semente cai ali e chega a germinar. O grande problema é que esse terreno ele não é profundo. Ele é raso e logo poucos centímetros abaixo há um aspecto sólido, cheio de pedras. E o que acontece? Por não ser um terreno profundo, aquela semente logo brota, mas por não ter raízes, para que possa buscar no solo nutrientes, vindo o sol, ela rapidamente se queima. Jesus então continua nos informando, meus queridos irmãos, verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Terceiro lote de semente, primeiro caiu naquele terreno duro, o segundo naquele que aparentemente era bom, mas embaixo havia uma camada de pedra, e o terceiro lote agora cai em um terreno que era espinhoso. Alguns jardineiros eles falam sobre a dificuldade que tem para tratar sobre a questão de jardins, porque há muitos momentos que eles limpam o jardim, tiram os espinhos, as plantas ruins, como assim chamamos, mas se não tomarem cuidado, elas rapidamente saem com mais agilidade do que as plantas boas de cultivo e cobrem facilmente as boas plantas. É isso que está acontecendo aqui no terreno, na semeadura do semeador. Esse novo lote cai, mas ele cai em um terreno entre espinhos, e os espinhos crescem então e dificultam o crescimento daquela planta. Por conta dos espinhos, então aquela planta também não irá crescer e dar frutos. Que trabalho árduo do semeador. 3 solos que ele já está lançando sementes. Parece que não está tendo êxito em seu trabalho. Mas graças a Deus que vem agora o verso 8 e nos diz que finalmente o semeador encontrou um bom solo. Ela vai dizer, olha, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Naquele momento o semeador ele poderia de repente estar cansado de tanto ter lutado, de tanto ter trabalhado, de tanto ter lançado sementes e as sementes não produzirem, não crescerem, não darem frutos. Já era o terceiro solo, agora ele ia para o quarto e nada acontecia. Mas o Senhor, contando essa parábola, nos diz que finalmente a semente encontrou um bom solo, um solo propício para receber a semente, para que assim a semente pudesse nascer revigorante,
crescer. Mas não somente isso, para que a semente pudesse dar frutos. Jesus então conclui no verso 9 com uma exortação para aquelas pessoas que ouviam. Um chamado para que elas prestassem bastante atenção. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembre-se que Jesus está falando para públicos distintos, meus irmãos. Lembre-se que havia um aglomerado grande de pessoas. Não sei nem se isso é duplo, aglomerado grande, mas deve ser. Mas enfim, havia uma grande multidão ouvindo a Jesus naquele momento. Estavam com ele seus discípulos. Possivelmente estavam com ele aqueles falsos religiosos. Estavam com eles também pessoas que não eram de nenhum dos dois grupos. Dessa forma, ele chama as pessoas para que assim prestassem bastante atenção àquilo que ele estava ensinando. Mas aí no verso 10, provavelmente mais tarde, depois que Jesus já tinha contado todas as parábolas, os discípulos vão até ele. E eles vão perguntar a Jesus, verso 10, por que você fala ao povo por parábolas? Perceba uma coisa, havia uma grande multidão que ouviu a Jesus. Mas no verso 10 nós somos informados que apenas os discípulos, por discípulos aqui não pensem que era apenas os 12, Jesus não só tinha os 12 apóstolos, ele tinha outros diversos discípulos, mas apenas os discípulos de Jesus se prontificam, ficam curiosos para saber mais a respeito do porquê Jesus está fazendo uso de parábolas. Aquelas pessoas que se vão ao redor de Jesus, aquela grande multidão que trouxe aquele obstáculo, fazendo que ele fosse para um barco ensinar, agora não procuram Jesus para saber por que ele fala de parábolas. Agora apenas quem procura Jesus são os seus discípulos. Meus irmãos, esse verso 10 possivelmente é uma evidência que a palavra de Deus ela está operando em nossos corações. Jesus, ao longo de todos os evangelhos, mostrou que não estava preocupado com multidões. Multidão, de forma alguma, é sinal de igreja saudável. Não pensem de alguma forma que multidão seja sinal de igreja saudável. Essa semana eu vi que um pregador de autoajuda, ele estava feliz com a quantidade de seguidores que então ele tinha. Mas podem ter absoluta certeza, multidão nunca encheu os olhos de Jesus. Tanto que por diversas vezes ele vai chamar as pessoas a uma decisão radical. A multidão nunca foi. E perceba que a multidão que Mateus nos falou que estava aparentemente interessada em Jesus, não se interessam de vir saber, por exemplo, o que significava aquela parábola. Nós hoje podemos compreender essa parábola facilmente, mas lembre que na época a revelação do reino de Deus não estava completa como nós temos hoje. Então, provavelmente muitas pessoas não a entendiam completamente. Os discípulos não a entendiam completamente. Mas apenas os discípulos de Jesus procuram compreender a respeito daquelas parábolas. Amém. O que é que eu quero dizer com isso? Queridos amigos que me escutam nessa noite, de igual forma, assim como aquela multidão estavam ali aos pés de Jesus, mas não estavam interessadas naquilo que ele estava ensinando, talvez estivesse só curioso, talvez muitos de nós estejam nessa mesma situação aqui nessa noite. Talvez muitos de nós estamos domingo após domingo, como aquela multidão, ouvindo aqui o que tem acontecido, mas a palavra não tem produzido em nós qualquer tipo de interesse, qualquer tipo de entusiasmo para aprender mais sobre o Evangelho, sobre a mensagem do reino de Deus. Dessa forma, o que diferencia um seguidor de Jesus para uma pessoa de fora é que um seguidor de Jesus não se contentará apenas em ouvir a palavra aqui. Ele será instigado,
ele procurará conhecer mais ao seu Senhor. Dessa forma, não me diga que você ama a Jesus se você não busca conhecer a sua pessoa. Os discípulos naquela época, eles tinham esse privilégio de sempre que quisessem saber algo a respeito de Jesus, ir até ele e perguntar aquilo que ele queria ensinar. Hoje nós também temos o privilégio, meus irmãos, para aprender de Jesus, a sua santa palavra, e por isso eu quero perguntar: quanto tempo você tem gastado querendo aprender mais de Jesus? Não me diga que você ama Jesus se você não tem sede de conhecê-lo. Casais e namorados, quando se gostam, eles procuram cada vez mais conhecer ao outro, buscando saber mais a respeito do outro. Por quê? Porque isso é um sentimento que um tem pelo outro. Se nós amamos uma pessoa, nós vamos querer aprender mais dela. De igual modo, se nós amamos a Jesus como dizemos que amamos, deve haver em nós, assim como houve para aqueles discípulos, um desejo de querer aprender mais de Ele. Jesus então explica no verso 11. Ele respondeu: a vocês, discípulos, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A vocês, discípulos, foi dado. Não é algo que vocês merecem, não é algo que vocês se esforçaram para ter. Graciosamente vocês receberam, gratuitamente foi-lhes concedido pelo Pai Celestial. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Amém. A vocês, embora vocês ainda não conheçam plenamente a realidade da vinda do reino de Deus na pessoa de Jesus, vocês só irão conhecer após a ressurreição, mas gradativamente, de forma gratuita, a vocês foi dado esse conhecimento a respeito do reino dos céus. É por isso que eu falo por meio de parábolas, é isso que Jesus está dizendo. Mas a eles não foi dado esse conhecimento. Jesus explica porque ele fala por meio de parábolas, a fim de que os discípulos cada vez mais pudessem conhecer os mistérios, como assim fala, do reino dos céus, e para que aquelas pessoas de coração duro ouvissem, mas não entendessem. As parábolas, elas tinham geralmente 3 objetivos: para que esses falsos religiosos de coração duro, que tinham a lei do Antigo Testamento, que eram expostos ao milagre de Jesus, não entendessem a respeito da pregação do Evangelho; para que os discípulos fossem cada vez mais e mais instruídos a respeito da pregação do Evangelho; e para que outras pessoas que não faziam parte de nenhum grupo pudessem tomar uma decisão com respeito à mensagem do Evangelho. Por isso Jesus está aqui dizendo, porque fala por meio de parábolas. Se para os discípulos era para que eles fossem equipados com o conhecimento dos mistérios do reino, e para que aqueles falsos religiosos, aquelas pessoas de coração duro, ouvissem, mas assim não entendessem. Ele então continua, agora no verso 12: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade; de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece injusto isso aqui, meus queridos irmãos, se não compreendermos bem. Mas o que Jesus está ensinando aqui é basicamente à medida que a árvore dá fruto, ela vai sendo limpada, ela vai sendo cuidada, ela vai sendo tratada para que ela possa dar mais e mais frutos. À medida que outras árvores elas não frutificam, elas vão perdendo até aquelas folhagens que ela tem. Em outras palavras, a esses discípulos que graciosamente Jesus concedeu-lhes a misericórdia de aprenderem os mistérios do reino dos céus, eles continuariam, como assim nós sabemos,
aprendendo mais e mais as revelações a respeito da vinda do reino de Deus. Quando aqueles religiosos, aquelas pessoas de coração duro, de forma contrária, elas cairiam cada vez mais, e como elas não amavam a Deus genuinamente, até aquele pequeno conhecimento que elas foram reveladas, mas que elas não fizeram uso, elas acabariam assim perdendo. Jesus então continua no verso 13: por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Então ele vai trazer a profecia do profeta Isaías. Essa profecia está lá no capítulo 6 de Isaías. Isaías de imediato é chamado para pregar a respeito do reino do céu de Deus. Isaías tem a sua iniquidade perdoada, mas Isaías ele é chamado para pregar, assim como o público de Jesus, para um povo de duro coração. Então, semelhantemente, aquele povo é o que está acontecendo aqui com o público que Jesus está pregando. Então ele diz: olha, essas pessoas de duro coração, assim como o público de Isaías, verso 14: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. A semelhança do público que Isaías prega, e imagine que dificuldade para o profeta Isaías. Imagina você pregar, você ser ordenado por Deus para pregar para um público sabendo de antemão, como Deus disse lá em Isaías, que aquele público não iria ouvir, mas mesmo assim ele ordena que eles pregam. A semelhança com aquele coração duro, o público de Jesus de igual modo está aqui ouvindo por parábolas, a fim de que vendo não vejam, a fim de que ouvindo não entendam, porque eles são duros de corações. Porque mediante a tudo aquilo que eles ouviram a respeito do reino dos céus, mediante a revelação que eles tinham a respeito do Antigo Testamento, eles ainda continuavam não crendo. Em contraste com esses falsos religiosos, verso 16, Jesus diz: mas felizes são os olhos de vocês, discípulos, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. De forma contrária, Jesus agora traça dois paralelos. Se aquelas pessoas de duro coração, mediante a tudo aquilo que estavam vendo, não conseguiam compreender, Jesus louva e diz: vocês de forma contrária, felizes são os olhos de vocês, felizes são os ouvidos de vocês. Aquelas pessoas ouvem, mas não entendem. A vocês, porque o Pai que está no céu, que revelou gratuitamente a revelação do Evangelho, vocês são felizes por isso. Mas ele não traça só esse paralelo entre as pessoas incrédulas e os discípulos. Eles traçam também um paralelo entre os discípulos e os profetas e justos do Antigo Testamento. Ele vai dizer: olha, isso que vocês estão ouvindo, isso que vocês estão vendo, vocês estão me contemplando aqui em carne e osso, aquilo que os profetas e os justos profetizaram no Antigo Testamento. Eles desejaram ver e ouvir isso que vocês estão vendo, e não fizeram, e não tiveram esse privilégio. Vocês então são felizes pelo que veem. Vocês então são felizes. Vocês têm uma tradução que traga bem-aventurado, provavelmente tem. Vocês então são felizes pelo que veem e pelo que ouvem. Queridos irmãos, e como nós temos tratado a mensagem do Evangelho com descaso. Como nós não temos, e muitas vezes, nos alegrado pelo fato de Deus graciosamente ter se revelado para nós. Eu não conheço vocês, não sei se aqui
todos são de nascença cristãos, mas possivelmente alguns de vocês, assim como eu, houve tempos que andaram em trevas, houve tempos que andaram alienados de Deus. Se você me perguntasse há 13 anos se eu imaginaria ter comunhão como eu tenho com Deus hoje, nem nos meus melhores sonhos eu diria que teria. Eu simplesmente não cogitava de maneira alguma me relacionar com Deus. Se você me perguntasse há 10 anos se eu imaginaria aqui, numa noite de domingo, ensinando a palavra de Deus, nem nos meus melhores sonhos eu cogitaria tal situação. Por quê? Porque eu estava perdido, eu estava morto em delitos e pecados, eu estava cego, mas hoje eu posso ver, hoje eu posso ouvir e entender a mensagem do Evangelho, e isso deve preencher em nós alegria, meus irmãos. Nós não podemos nos alegrar simplesmente com coisas efêmeras, com coisas passageiras mundo afora, porque nós estamos cegos, nós temos nossa herança comprada e assegurada pelo sangue de Jesus Cristo, nós iremos morar para sempre com Ele no reino dos céus. Isso deve encher os nossos corações de alegria. Não podemos simplesmente estarmos contemplando as coisas do mundo. Ela só aponta para o que é melhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia. É para isso que elas apontam. Se nós nos regozijamos nessas coisas que nós vemos, deveremos nos regozijar, porque elas apontam para algo muito maior e melhor: Jesus. Dessa maneira, os profetas, os justos do Antigo Testamento ansiavam ver e ter a revelação que hoje nós temos. Por vezes eles profetizavam, possivelmente nem sabiam que eram, eles recebiam a palavra de Deus e passavam. Hoje nós temos a revelação do Evangelho. Não somente isso, ao Pai agradou de forma inexplicável se revelar a nós. Ao Pai agradou abrir os nossos corações de pedra, duros, e plantar a semente do reino dele, para que assim ela pudesse estar cada vez mais crescendo e crescendo. Como nós não podemos nos alegrar com isso? Jesus então vai ensinar agora a respeito do significado da parábola. Verso 18. Portanto, a saber, já que a vocês foi-lhes concedido os mistérios do reino de Deus, e vocês continuam a aprender a respeito dos mistérios do reino de Deus, portanto, eu vou explicar para vocês agora, para que vocês aprendam ainda mais a respeito do significado da parábola. Ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Temos aqui 3 figuras, meus irmãos, na explicação da parábola. Nós temos a figura do semeador, nós temos a figura da semente e nós temos a figura do solo. O semeador, como nós sabemos, representa o maior semeador que já pisou os pés nessa terra, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O semeador é a figura tão somente de todo aquele que prega a palavra de Deus. Dessa forma, o semeador, embora represente a Jesus Cristo, mas por tabela ele também se refere tanto a mim que estou aqui, mesmo pequeno e falho, ensinando a palavra de Deus para vocês, como para o pastor de vocês, como para os evangelistas, como para os missionários, como para todo aquele que ensinam, que se dedicam a pregar a mensagem de Deus, seja aqui no púlpito, seja individualmente para uma pessoa. Essa é a figura do semeador. Quanto à semente, a semente aqui é que Jesus utilizou, é a mensagem do reino de Deus, o evangelho genuíno. E o solo, como nós sabemos, é o solo dos nossos corações, os locais que as sementes serão jogadas. Jesus então nos explica o primeiro solo. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração.
esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Queridos amigos, essa parábola ela já é autoexplicativa. Na verdade, Jesus já está explicando o significado da parábola. E ele está trazendo aqui justamente o que representa aquele solo duro e por que vem. Ele vai dizer que aquela semente que caiu naquele solo, que não foi penetrado, que as aves foram e levaram, na verdade, são os corações que ouvem a mensagem do Evangelho, mas assim não recebem a mensagem do Evangelho. Indiferentes à mensagem do reino de Deus. Então, o maligno vem e coloca para longe a semente que ali foi jogada. Dessa forma, eu gostaria de desafiar você para que olhe para si mesmo e responda para você o tipo de solo que você tem sido. Como você, meu querido irmão, que está aqui nessa noite, como você tem ouvido a respeito da mensagem do reino de Deus? Semana após semana, mês após mês, anos após anos, você tem ouvido a respeito da mensagem do Evangelho. Você tem ouvido a respeito da oferta de salvação oferecida pelo Senhor Jesus. E dessa forma, eu queria perguntar: sementes e mais sementes têm sido jogadas no solo do seu coração? Como você tem respondido a isso? Preste bastante atenção. Não desvie, não converse com ninguém, não desvie seus pensamentos para outras coisas. Pensem a respeito do que vocês têm ouvido aqui. Mediante tantas vezes os semeadores da vida de vocês estarem jogando semente mais semente, inclusive eu agora, o que tem acontecido com essas sementes? Elas têm batido no coração de vocês e rapidamente sido arrebatadas para longe. Como vocês têm se prontificado a vir aqui domingo após domingo? Vocês simplesmente vêm para cá como quem vai para uma escola, para uma universidade. Vocês simplesmente vêm para cá como quem vai para mais uma atividade da semana, como algo rotineiro, algo que faz parte da sua agenda. Dessa forma você não tem qualquer tipo de interesse para com o que tem ouvido aqui. Se esse tem sido você, se você não tem entendido a palavra de Deus, se a palavra de Deus não tem entrado em seu coração, mas tão somente passado e pronto, você está em grande perigo. Eu queria convocá-lo para que você meditasse, pensasse a respeito disso e se arrependesse, porque a semelhança daquela multidão, o seu coração está duro e você consequentemente está perdido em pecados, em delitos, perdido então eternamente. E a não ser que o grande semeador, o grande agricultor venha e quebre esse solo duro e faça apto para receber a semente, você estará profundamente perdido. Dessa forma, como tem sido o seu coração? Ou como está o seu coração? Não pense que esse solo aqui é uma pessoa que está lá fora. Esse solo é uma pessoa que tem ouvido a mensagem do Evangelho. Esse solo é uma pessoa que está na igreja. Simplesmente, sabe, vocês já se depararam com pessoas que você está lá se gastando, ensinando, e parece que não entra a mensagem do Evangelho na vida dela? Meus irmãos, como é duro, como é difícil. Você está lá ensinando domingo após domingo, e a pessoa está embaixo e não responde absolutamente a nada.
Meu amigo, isso não é brincadeira. Se esse é você, você está perdido. Assim como aquela multidão que ouviu Jesus. Em seguida, Jesus explica agora o segundo tipo de solo. No verso 20 ele nos diz: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Depois de tratar daquele primeiro solo duro, que não era convertido, Jesus agora nos próximos 2 solos vai tratar de falsas conversões. De igual modo, aqueles 2 próximos solos, tanto o espinhoso como aquele que havia uma camada pedregosa por baixo, não eram diferentes em nada dos primeiros. Talvez fosse pior ainda. Por quê? Porque eles ainda recebiam a palavra de Deus. E quanto mais nós sabemos, nós conhecemos, mais nós seremos curados. Eles recebiam de primeiro contato a semente. Por ter aquela superfície, aquela camada formada por areias, rapidamente ela brotava, aquela semente aparentemente bela aos nossos olhos. O grande problema é que aquela semente não tinha profundidade. E no primeiro obstáculo, na primeira tribulação que assim viesse, ela rapidamente morreria. Ela rapidamente abandonaria os caminhos de Deus. Esse coração também pode ser nosso. Porque não há coisa pior, meus queridos irmãos, do que falsos convertidos que pensam que foram salvos. E existe isso nas igrejas de Deus, as igrejas genuinamente evangélicas. Não pense que eu estou falando dessas palhaças que estão aí mundo afora, não. Eu estou tratando de igrejas que pregam a mensagem do evangelho. Lembre-se que aqui a semente é eficaz. Não é essas sementes adulteradas que a gente vê mundo afora, não. A palavra de Deus aqui, a semente, é genuína. Estou tratando aqui com pessoas que pensam que são cristãos, e isso nós vemos muito. Mas rapidamente elas se perdem. Por quê? Eu diria que muitas delas não compreendem a mensagem do Evangelho, ou pelo menos só olham uma face da moeda do Evangelho. O pregador apresenta que o Evangelho é a mensagem de salvação, é a mensagem de vida eterna. É a mensagem que tira você da condenação eterna e coloca você no céu para morar para sempre com Cristo. Sim, está plenamente certo. É verdade que Jesus foi à cruz, subiu na cruz do Calvário, morreu, pagou por todos os seus pecados, e não há absolutamente nada que você possa fazer para pagar pela sua salvação. Absolutamente nada com que você possa acrescentar à sua salvação. O que ele fez, Jesus já fez. Você precisa apenas crer nele. Mas a questão é que crer em Jesus não é simplesmente crer. Crer em Jesus, ela vem junto de obras que atestam essa conversão. E à medida que você é enxertado no reino dos céus, queridos irmãos, oposições se levantam para você, por vocês, contra vocês. Tribulação se levantarão contra vocês, e isso muitos pregadores têm omitido. Desde os primórdios, desde os tempos primórdios, desde Gênesis, sempre houve uma caminhada e uma rinha entre o povo do reino de Deus e o povo, a semente maligna. Desde Gênesis, assim que houve a queda, se você for acompanhar, você vai ver que há constantemente esse embate, porque o povo de Deus, nós que fomos enxertados no Evangelho, nós constantemente passaremos por tribulação. O grande problema é que muitas pessoas não consideram esse lado da palavra de Deus. E o que acontece?
quando lhe vem ventos contrários, quando lhe vem tribulações, quando lhe vem tempestades, elas pulam fora do barco. O comentarista vai dizer: existe uma reação positiva, mas não é fé verdadeira. Não há meditação nesse solo, esse solo pedregoso, não se avalia o custo. Trata-se de um entusiasmo eufórico, instantâneo, emocional, mas que nunca compreendeu o verdadeiro significado do discipulado. Esse é o solo mais presente na igreja do nosso século. Eles apresentaram o Evangelho com promessa de alegria, calor, comunhão e bem-estar. Os convertidos não têm suas raízes alicerçadas no arrependimento, na cruz pessoal, na gravidade do pecado. Tome cuidado com conversões que se mostram só sorrisos, animações, sem qualquer sensação de arrependimento ou humildade. Esse tipo de conversão, que é só sorrisos, mas não demonstra qualquer tipo de arrependimento ou humildade, é uma conversão, é uma marca de um coração superficial. A semelhança daquele solo pedregoso, ele aparenta uma coisa, mas ele nunca foi salvo realmente. Sabe aquelas pessoas que vêm aqui e cheia de emoções? Eu tenho muito problema com emoções, meus irmãos. Eu tenho muito problema com emoções. Seja em acampamento, seja o que for. Eu já participei. Faz bastante tempo que eu fui para acampamentos, mas o cara tá lá e todo empolgado. E aqui é Deus puro, eu já vi essa expressão. Aqui é Deus puro, não sei o que, Deus está movendo aqui e tal, todo empolgado. De repente sai. Depois de 4, 5 dias, volta para a sua vida. A vida do cara continua a mesma coisa. Sem arrependimento, sem mudança de vida, sem santidade. Essa é a marca de um coração, de um solo superficial. As igrejas estão cheias dela. Recebem de entusiasmo, recebem de alegria, recebem cheio de burburinho. Deus está aqui, Deus está fazendo. Mas o fazer de Deus, que não é fazer de Deus coisa nenhuma, não duram 30 minutos depois que elas saem da igreja. Essas pessoas precisam também se arrepender, porque elas também estão heridas. Elas precisam colocarem sua raiz, fincarem na palavra de Deus, para que assim, quando a tempestade bater, quando a tribulação vir, e vai vir, meus queridos irmãos, não pense que não. Talvez a gente não passe pelo que nossos irmãos fora de outros países sofrem perseguição a ponto de perder até suas próprias vidas. Mas se de fato decidirmos batalhar pela mensagem do Evangelho, nós seremos constantemente confrontados pelo reino das trevas. E se nós não tivermos fincados na rocha eterna, Jesus Cristo, nós naufragaremos. E no solo, no verso 22, é o solo que a semente caiu entre os espinhos. Diz assim: esse é o caso, Jesus explicando a parábola, daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Essa pessoa, diferente da pessoa do solo anterior, ela não ouve a palavra com alegria. Jesus nos informou que a do solo pedregoso, ela ainda ouve a palavra com alegria, ela ainda se motiva. Essa pessoa não. Essa pessoa nem isso acontece. Ela vem à igreja como se fosse um evento qualquer, como eu escuto um conhecido falar: eu vou para a igreja no domingo a agradecer a Deus, mas elas passam as semanas preocupadas tão somente em construir o reino delas, elas passam tão somente a semana preocupadas em construírem os impérios delas, elas não se preocupam em trabalhar para que o reino de Deus seja expandido. A preocupação dela é tão somente para ver o seu reino pessoal
crescer, ela está preocupada tão somente com as finanças, com as riquezas. Jesus disse que é a preocupação desta vida e o engano das riquezas. Elas sufocam, tornando aquela semente infrutífera. Eu tenho a impressão, meus queridos irmãos, que tem pessoas que pensam das duas uma. Ou que vão viver uns 50 mil anos, ou que pensam que tem umas 50 vidas. Talvez acredite na doutrina da reencarnação, não sei. Se for o caso, é mentira. Não tem reencarnação, não. Tem ressurreição. Mas a impressão é essa. Pessoas que vivem, sabe? Pessoas que vivem só para o ego. Eu não estou falando, tudo bem que tem essas pessoas fora, mas pessoas dentro da igreja mesmo. Pessoas que foram apresentadas a mensagem do Evangelho. Pessoas que ficaram sabendo que tudo isso aqui vai passar. Pessoas que ficaram sabendo que o que importa é a eternidade. Mas elas continuam vivendo tão somente preocupadas em como vai ganhar dinheiro, em como vai construir casas, e como vai ser bem sucedido, preocupado com suas aparências, preocupado com seus hobbies. Elas não consideram por nenhum momento sequer a efemeridade, o caráter passageiro da vida e a eternidade que é colocada diante dos seus olhos. Sabe, eu lembro uma vez, eu estava um pouco ansioso, e eu tenho esse problema de ser bastante ansioso quanto ao futuro. E eu lembro que em uma época eu caí na besteira. Eu gosto muito de tomar café, tá? E eu estava treinando também. Eu gostava de correr, hoje eu estou mais correndo, e mesmo assim pouco. E malhar para tentar emagrecer. E eu caí na besteira de tomar um termogênico, que já tem bastante cafeína, e eu ainda tomar café. Meus irmãos, nesse dia que eu fiz isso, meu coração começou a dar umas pontadazinhas. Era só... Rapaz, eu vou morrer hoje. E eu lembro que naquele dia, eu ansioso quanto ao futuro, eu comecei a pensar, poxa, a gente se preocupa tanto com o que vamos conquistar daqui a 50 anos, mas nós não temos a garantia nem de mais 1 minuto de vida. E é essa pessoa que está aqui, ela ouve a palavra de Deus, mas os espinhos vêm e as sufocam. Meu querido irmão, se esse é você, quero lhe dizer que você não tem mais 500 anos de vida. Quantas pessoas nós conhecemos que eram saudáveis, partiram sem nós esperarmos? Dessa forma, é mais útil, é mais racional, e eu aconselho para que você se dedique a trabalhar pelo império, pelo reino de Deus. Amém. Porque senão você também estará perdido se está tão somente preocupado em construir o seu império, em construir o seu reino. Queridos amigos, e para encerrar, nós vamos para o último solo que Jesus nos explica. Eu imagino que depois de tudo isso, depois desses 3 solos, seja bastante desencorajador para o semeador. Afinal, é um longo e arduoso trabalho espalhar semente. Contudo, temos aqui no verso 23 um ânimo para nossas almas. Aquele meu amigo estava desanimado porque ele estava pregando e parecia que as pessoas não queriam ouvir. Parecia que eram só os 3 tipos de solos que acabamos de ver. Mas o Senhor aqui nos exorta, nos enche de coragem para nós que pregamos de uma maneira ou de outra a palavra de Deus, dizendo que o último lote de semente, a semente caiu em boa terra. E ele, explicando a palavra, vai dizer que esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E o que acontece quando ele entende a palavra? Jesus conclui, ele dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por ano. Nem tudo são solos danosos, nem tudo são solos duros, nem tudo são solos espinhosos, nem tudo são solos pedregosos. Há terrenos bons, há
a terras aptas, preparadas desde a eternidade pelo nosso Pai Celestial. Já preparou desde a eternidade para que no momento certo a semente venha. Encontre abrigo, encontre lugar naquela terra, naquele coração, e assim ela possa crescer e frutificar. Queridos irmãos, dessa forma eu quero lhe dizer que a evidência da salvação, a única semente que encontrou, que produziu frutos, foi essa última. E ela testifica, ela representa o coração que é receptivo à palavra de Deus, o coração que foi salvo pelo Evangelho. Dessa forma, segundo essa parábola, uma evidência da salvação, queridos amigos, não é que você foi batizado, não é que você vem aqui domingo após domingo, não é que você uma vez levantou a mão dizendo que aceitava Jesus. A evidência da salvação é conhecida por meio dos frutos. Jesus disse que toda boa árvore produz bons frutos. Se a terra não produz, é porque na verdade o solo é ruim. Símbolo de um coração não redimido. Se o coração não tem produzido bons frutos mediante a boa semente do Evangelho, eu estou falando da semente genuína do Evangelho. Se mesmo assim aquela semente genuína do Evangelho tem sido pregada e o coração continua cego, o problema está no solo do coração, que é ruim, não foi redimido. Dessa forma, não me diga que ama Jesus. Dessa forma, não me diga que é um crente em Cristo Jesus, se sua vida não está visível frutos dignos de arrependimentos. Eis uma evidência da salvação. A prova da salvação não é ouvir a palavra nem apresentar uma resposta emocional. A prova da salvação é a produção de frutos. Não qualquer frutos, mas bons frutos. E é bem verdade, meus queridos irmãos, que nem todo cristão frutificarão da mesma maneira. Não adianta nós nos compararmos, eu me comparar com o pastor Sérgio, eu me comparar com a irmã aqui, não. Deus tem suas diversas maneiras de trabalhar na vida de cada um de nós. E você vai produzir, crente em Cristo Jesus, sua quantidade de frutos, eu vou produzir a minha quantidade. A parábola nos informa aí que houve uma produção de 60, de 100, de 30 por um. Houve produções diferentes. Dessa forma, Deus tem o seu modo de trabalhar na vida de cada um. Não se compare a ninguém. Mas saiba que se houve salvação, se a terra do seu coração é boa, então haverá frutos. Não se engane. Eu quero trazer algumas perguntas para que você possa meditar, para saber se você é um bom solo ou se não é um bom solo. Você tem produzido frutos? Sua vida é uma evidência de uma vida arrependida? Você olha para os seus pecados e você odeia os seus pecados agora. Antes você convivia com ele tranquilamente, mas porque você foi encontrado pela mensagem do Evangelho, agora você repudia, você odeia os seus pecados. Você agora ama se debruçar na palavra de Deus e conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Você, esposo, tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você agora não mais compactua em fazer negócios ilícitos para fazer ganhos, frutos de corrupção, porque você foi alcançado pela mensagem do Evangelho e não dá mais para compactuar com essas coisas, conforme a maioria dos brasileiros corruptos o fazem. Você tem crescido em santidade. Você pode olhar para o relógio da sua vida e você pode ver que há um crescimento espiritual, um crescimento em santificação, um crescimento, uma mudança de pensamento cada vez mais semelhante ao seu Salvador. Se você respondeu não para nenhuma dessas perguntas,
provavelmente você não é um bom solo. Você não é um coração ainda redimido. Eu quero chamá-lo a se arrepender disso. Pedir para que o Senhor quebre as barreiras do seu coração, porque somente Ele pode fazer isso. Produzir em você uma boa colheita, fruto da genuína plantação da semente do Evangelho. Pregadores, pastor, evangelistas, não quero enganar vocês. Vocês terão dor de cabeça, como aquele meu amigo teve. Ao longo dos caminhos, vocês encontrarão solos duros. Vocês pregarão, parece que a mensagem não produz efeito algum. Vocês encontrarão terrenos espinhosos, pessoas que vêm para cá nos domingos, mas estão mais preocupadas com suas vidas lá fora. Será duro para nós, meus queridos irmãos, porque nós encontraremos pessoas que não serão convertidas genuinamente, que demonstrarão uma falsa conversão, um tipo de emoção aqui, mas sairão mundo afora e no primeiro confronto que tiver fruto da mensagem do Evangelho, ela cai fora do barco. Sim, eu sei que isso é bastante desencorajador, meus irmãos, mas eu quero dizer para vocês, como eu digo para mim, tenham coragem. O Senhor da seara pode quebrar o solo mais endurecido e livrá-lo das piores pragas. Nós não podemos fazer isso. Nós pensamos que o poder de que a semente do Evangelho frutifique no coração das pessoas está em nossas mãos. Absolutamente não está. O semeador, ele lança a semente, o terreno quem prepara é o nosso Deus. Amém. Foi isso que Ele fez por mim, foi isso que Ele fez por você. Glória a Deus. Ele abriu os nossos olhos quando nós éramos terríveis pecadores. E Ele voltou os nossos olhos para as coisas realmente importantes quando nós nunca imaginávamos. Porque você acha que com os outros vai ser diferente? Ele é capaz de quebrar o solo mais duro, do coração do mais duro incrédulo. Amém. E trazer vida para aquele coração. Terra dura, terreno superficial ou terra praguejada nem sempre permanecem assim. Deus pode arar o solo do coração mais teimoso. Você é apenas um semeador. Eu sou apenas um semeador. Havia um costume também na antiga semeadura em que se jogava a semente e só então depois é que começava a trabalhar na terra. Isso parece também e pode também acontecer conosco, meus irmãos. Nós jogamos a semente e quando parece que o solo é ruim, o Espírito Santo de Deus vem, que é o único que pode transformar corações, enterra a semente naquele coração duro, de forma que assim ela passe então a frutificar. Dessa forma, sejamos encorajados, irmãos. A mensagem ela não acaba em 3 solos ruins. Há uma promessa de que existem solos bons. Glória a Deus. Somente o Rei Eterno pode quebrar o mais duro solo. Essa parábola, meus queridos irmãos, eu estou encerrando já. É uma evidência também que o reino de Deus, ele é proclamado, ele é expandido tão somente pela pregação genuína da palavra de Deus. É por meio da pregação da palavra de Deus que o Senhor vai acrescentando os salvos, vai trabalhando os solos duros, os solos ruins, e assim avançando em seu reino. Dessa forma, o que vocês têm que saber é o que eu tenho ouvido é a semente genuína, não é a semente adulterada. Se vocês têm ouvido a semente genuína, e para isso vocês precisam conhecer a Bíblia de vocês, e mesmo assim, por diversas vezes, vocês não têm frutificado, então o problema está no coração de vocês.
Se a semente, se a palavra de Deus tem sido pregada fielmente, o problema está no coração de vocês. Então não façam como uma irmã da minha antiga igreja. A gente estava com problemas porque os jovens não queriam ir para o culto dos jovens. E eu louvo a Deus porque naquela igreja, embora a gente tenha tido alguns problemas, nos cultos jovens, a nossa juventude era uma juventude compromissada com o reino de Deus e com o Evangelho. E qual foi a solução daquela irmã? Olha, vamos mudar a liturgia do culto, vamos torná-lo mais atrativo para os jovens. Sei lá, vamos fazer umas gicanas, uns teatros. Esse é um erro terrível que nós, igreja do Senhor, não podemos correr. Se a mensagem do Evangelho é fidedigna, nós não temos que modificá-la. Se nós a modificamos, nós tão somente iremos estar tirando pessoas do mundo condenadas e colocando dentro da igreja. Mas a verdade eterna dela não mudará absolutamente nada. Ela continuará perdida. Que diferença faz se ela está na igreja ou se está no mundo? Se ela não está na igreja ouvindo a mensagem do Evangelho, você está só facilitando, acomodando para que ela venha para a igreja. Mas no fim das contas ela continua perdida. Essa não é a melhor solução. A melhor solução é nos arrependermos dos nossos pecados. Pedimos ao Senhor que Ele trabalhe e quebre as barreiras, as pedras, os espinhos de nossos corações, para que nós possamos amar a Ele e amar a Ele somente, para que os espinhos do mundo, as riquezas, as preocupações do mundo não mais tenham influência sobre nós, porque nós estaremos tão satisfeitos nele que aquilo para nós já não tem mais esse valor. Nós estaremos ansiando tanto pela eternidade, sabendo que aquilo para o qual nós somos conquistados e comprados tem um preço tão maior que as tribulações perderão o poder sobre as nossas vidas. É isso que nós devemos fazer. Aquele jovem pregador que estava bastante desanimado e não queria mais continuar ali naquela casa, era alguém conhecido da vida de vocês, o pastor André Luiz. E a primeira vez que eu vi o pastor André Luiz pregar foi naquela casa de oração. Foi naquela casa de oração que eu conheci o pastor André Luiz. E eu fiquei encantado, porque os primeiros passos do Evangelho, na verdade, que eu dei, foi o pastor André Luiz me ensinando. E anos depois, ele nem me conhecia, quando ele vai no trabalho que eu trabalhava para consertar o carro dele, e eu reconheço, eu começo a conversar com ele. E agora eu quero saber mais a respeito do reino dos céus. Agora eu quero aprender mais a respeito do reino dos céus. O que é que eu estou querendo dizer isso, meus queridos irmãos? A gente podia estar desanimado e, é verdade, desanima bastante. Mas misericordiosamente, ele foi um grande instrumento de Deus para me ensinar, para que meu coração pudesse ser trabalhado. Dessa forma, não desanimemos. O Senhor continua dando gratuitamente um conhecimento a respeito do reino dos céus. Que Deus abençoe vocês. Amém.